Cara, ah! Isso é muito bizarro quando você entende, muito bizarro. Para Platão, era isso aqui, ó. Para Platão, a gente tem aqui, ó, a forma do copo perfeito, flutuante, né, no mundo das ideias. Deixa eu desenhar aqui bem bonito. Para Platão é aqui, ó. A forma do copo perfeito tá ali. E aqui na realidade sólida, a gente tem o copo material. E aqui tem o copo ideal das ideias, né? E aí ele fala assim, ó, isso aqui é uma cópia imperfeita, tá? Os nossos sentidos aqui, ó. Ele fala assim, ó, os nossos sentidos estão olhando para isso aqui e eles não captam a verdade mesma. É um conhecimento imperfeito, a gente tem que fazer a subida aqui para o mundo das ideias. Mas para Platão acaba que isso aqui é como se fosse Deus, né? Isso aqui é a ideia eterna, né? Ideia perfeita, eterna, né? Ou seja, o nosso mundo é configurado por isso aqui. Por esses ideais transcendentais eternos que estão no mundo das ideias, e aí no mundo sensível a gente tenta, a gente faz a reminiscência, a gente recorda disso, porque a gente já esteve lá em cima, e a gente puxa. Ou seja, entendeu? Para Platão é isso aqui, ó. Olha o eixo da realidade platônica. O eixo da realidade platônica é isso aqui, ó. Matéria e forma. O que está em cima é o quê? É o divino, é o eterno, é o transcendental, é a estrutura ordenadora da realidade, né? E o que está aqui embaixo é a realidade concreta, imperfeita, que os sentidos não conseguem compreender. E aí o processo de inteligência, de conhecimento verdadeiro é de você subir daqui. Aristóteles pega esse eixo e tum, vira. Porra, tá maluco. Aristóteles pega esse eixo e vira. Aristóteles fala assim, ó, aqui embaixo, nesse mundo, a gente tem ao mesmo tempo a matéria e a forma. Os dois fazem parte da substância terrena. Aí ele fala assim, mas então quem é que orienta tudo isso? Aí ele puxa o outro eixo. Ele puxa. Se existe uma forma que ela organiza a matéria de modo intrínseco, quem é que organizou a forma? Precisa ter uma inteligência que configura a forma. E aí ele começa a falar que, na verdade, existe a causa eficiente, quem fez, e a causa final, para que fez. Isso aqui é a estrutura da realidade, de fato, que depois São Tomás de Aquino pega e desenvolve ainda mais com acoplando a teologia católica aqui. Isso aqui é a estrutura da realidade de verdade. Tudo não é duas coisas. As coisas não são duas coisas, não é tipo só forma eterna e matéria. A forma e a matéria são a substância da coisa aqui na Terra, mas algo tem que ter feito isso e para alguma coisa. Por exemplo, a, a xícara, a matéria dela, isso é para Aristóteles, tá? A matéria dela é a cerâmica. E a forma? Forma de xícara, função de xícara, recipiente que contém líquidos. Intrínseco. A forma já está aqui presente, a forma está aqui, não está nas ideias, está aqui, organizando a xícara. Não existiria xícara, não existiria matéria aqui configurada se não fosse a forma. Mas e aí? Como que então essa forma foi configurada? Pelo autor. Quem fez? Quem fez? O autor fez. Alguém pensou. Entendeu? A xícara tá aqui na minha mente. Alguém pensou na xícara. E tu vê que essa é a verdade, caralho. Alguém olhou em algum momento da história e pensou: vou fazer aqui um recipiente. E pensou no copo, pensou na xícara, pensou na cumbuca, pensou na tigela. Está. Ou seja, ele chega à conclusão de que necessariamente a configuração não é a forma que desce e vira matéria. É alguém que pensa numa forma que configura uma matéria para algum fim. Nesse caso aqui, um ser humano. Um ser humano, que é a causa eficiente que fez. Ele tinha uma finalidade. Ele falou assim: eu tenho uma finalidade, eu quero guardar um líquido. Para isso eu preciso dessa forma. E aí eu pego a matéria e moldo nessa forma. E faço a xícara. Por isso que Aristóteles é muito mais sofisticado e avançado. Mas ele não desprezou, tá maluco, isso não existe. É que no nosso tempo agora, quando você vai publicamente e refuta alguém, você fala assim, ó, teoria das habilidades e competências é uma falácia, é uma mentira, as pessoas ficam ofendidas, pensam que é pessoal. Eu não tô fazendo isso pessoal, eu tô usando o espírito do debate filosófico. Platão nunca ia ficar ofendido se chegasse alguém na Ágora e falasse assim, ó, você tá errado, e aí pá, começasse a dialética. E é disso aqui que o próprio Aristóteles começa a deduzir a necessidade de Deus. A necessidade metafísica da existência de Deus. E é por isso que São Tomás de Aquino pega Aristóteles e faz a Suma Teológica e faz a maior obra teológica da história da humanidade. Por que então, peraí? E quando você pensa, eu pensei nisso aqui para uma xícara, né? Eu pensei nessa estrutura aqui para uma xícara no centro.
Pensei nisso aqui pra uma xícara. Mas e se você fosse, ao invés de pensar numa xícara, pensar num ser humano? Pensa em mim, então, por exemplo. Pensa numa pessoa. Porque a pessoa. Lembra, a pessoa foi a causa eficiente no outro caso, né? A pessoa teve a inteligência para configurar uma forma, para configurar uma matéria com essa forma, para uma certa finalidade. Mas e quando a gente fala da. O ser humano também é uma criação? Ué, o ser humano também é uma criação. E o ser humano, ele tem uma matéria orgânica, né? Sangue, minerais, etc. E o ser humano tem uma forma. Se a gente pegar tudo que um ser humano é feito e botar dentro de um saco, não vira um ser humano. O ser humano tem uma função, um certo dinamismo, uma certa capacidade. A forma, galera, não é só o formato externo, não. Se eu pegar um boneco, por exemplo, que seja uma cópia minha, mas ele seja de plástico, ele não tem a mesma forma que eu. A forma é cada organização interna da minha estrutura. A forma é a minha função. Todas as minhas células, minhas membranas, meu motor de funcionamento metabólico, tudo isso está dentro da minha forma, tá bom? Então a forma é a configuração mesmo da matéria. Tá, mas e aí? Alguém então tem que ter me feito. Obrigatoriamente alguém tem que ter me feito. E eu tenho que ter sido feito para uma finalidade. Aristóteles chega até aqui. Ele chega até a necessidade disso aqui. Aristóteles fala assim, pô, é necessário que seja assim. Porque um ser humano, ele consegue pensar na finalidade de uma xícara, e aí ele configura uma forma, com a inteligência dele, ele configura uma forma, e ele configura a matéria usando essa forma. Ou seja, um ser humano, ele é capaz de criar algo que é menos ser do que ele. O que é mais ser? Eu ou a xícara? Eu, pô. E eu consegui criar a xícara. E eu consigo também criar algo parecido comigo de uma certa forma. Tipo, ter um filho. Mas como que seria para, então, como que pode ter sido criado um ser humano? Só pode ter sido criado por algo que é mais do que um ser humano. A forma humana é a estrutura do corpo humano, é todo o dinamismo. É a mente humana, a consciência humana, tudo é isso, é a forma. A matéria é a matéria mesmo que a gente é feito. Isso aqui Aristóteles não chega, tá? Isso aqui agora é São Tomás de Aquino. A causa eficiente é Deus. Deus nos fez. Só que a finalidade do ser humano é Deus também. É a felicidade eterna. Tá? Só que Aristóteles não chegou nisso aqui. Aristóteles chegou nas quatro causas e chegou na necessidade de existir um criador inteligente. Ou seja, já bebendo da fonte, por exemplo, do Anaximandro. Já bebe da fonte do Anaximandro, né, da Apeiron. Lembra? De uma coisa imaterial, que seria, no caso, Deus. Já bebe da fonte, no caso, de Anaxágoras, né, da criação inteligente, racional. Tá? Não, não, não. Essa finalidade que eu falei que é Deus, isso é São Tomás de Aquino. Esquece isso por enquanto. Esquece isso por enquanto. Para Aristóteles, a finalidade humana é outra. É a eudaimonia. Eu vou falar disso agora. Calma então com isso, por favor. Não é para anotar que a finalidade é Deus agora em Aristóteles, porra. Aristóteles não fala isso. Eu deixei bem claro, tá? Perguntar assim, isso pode cair na prova? Pode, mas dentro de São Tomás de Aquino e de Santo Agostinho. O Enem faz perguntas sobre Deus e sobre o bem, a felicidade, a verdade, mas dentro de um texto de Santo Agostinho ou de São Tomás de Aquino. Sacou?